Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Posso cantar mais uma, tio? Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui.
Lá no céu onde tudo se encaixa, e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Obrigada. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, caros colegas que nos acompanham através das redes sociais. Sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos. Que belíssima harmonização. Acho que se nós prestássemos atenção nas letras dessas últimas músicas, Ainda, né? já era suficiente o aprendizado da noite. Muito bem, Graça. Muito obrigado por já começar dando show. Vamos nesse momento, então, dar início à nossa apresentação, aos nossos estudos doutrinários, através da prece. Gostaria que vocês nos acompanhassem em pensamento, repetindo em pensamento as minhas palavras, pois juntos somos mais fortes. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo divino, nosso companheiro de todas as horas, nosso modelo, nosso guia, a luz que ilumina todos os nossos passos. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela saúde que nos deste. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso lar. Te agradecemos pela nossa saúde. Te agradecemos por tudo aquilo que conquistamos nessa vida. Rogamos a Ti, Senhor, que derrame Tuas bênçãos de paz, amor, serenidade. Rogamos a Ti, Senhor, que esteja sempre junto conosco nos momentos difíceis, auxiliando nas dificuldades da vida, fazendo com que vencemos os nossos vícios, as nossas mazelas. Auxiliando, Senhor, enquanto estivermos no caminho, pois somos fracos, somos devedores. Não temos a força necessária muitas vezes para seguir os Teus ensinamentos. Por isso rogamos a Ti, auxilie a seguir nessa caminhada difícil que é a encarnação neste planeta, dando-nos força para seguir os Teus ensinamentos, ao Teu reino de amor e misericórdia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai. Perdoa as nossas dívidas,
à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair quantas tentações que a vida nos oferece. E livra-nos da prática do mal, hoje e sempre, que assim seja. Nome de Deus, nosso Pai, de Cristo, Filho de Deus, Francisco Cândido Xavier, e os mentores amigos dessa casa, vamos por aberto os estudos doutrinários do Centro Espírita de Chico Xavier. Nessa noite de quinta-feira, temos a honra e a graça de receber a graça do nosso Centro Espírita, que vai nos falar sobre expectativa e realidade. Estou curioso. Dentro do Centro Espírita. Dentro do Centro Espírita. Boa noite. Que bom estarmos juntos, né? Este tema é um tema que nós trabalhamos há 2 ou 3 anos, mas é um tema que se torna muito relevante à medida que a gente percebe que as pessoas, elas vêm à casa espírita, às vezes buscando soluções inexistentes. Por isso que é importante nós tentarmos compreender, né? O que muitas vezes nós desejamos e o que na verdade nós encontramos quando nós chegamos aqui. Para começar, nós queremos pegar no Evangelho, no capítulo 5, dentro das bem-aventuranças que são narradas por Mateus, um momento em que Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quando a gente pensa, desculpem, do que Jesus fala, a gente precisa compreender que quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele não está se referindo ao aqui e agora, mas à vida futura. Mas ele está nos chamando a atenção para este momento que nós vivemos. Então, o momento de hoje é uma preparação para a vida futura. E onde a casa espírita entra dentro dessa fala de Jesus? Infelizmente, as religiões, elas se detêm muito. Elas detêm e retêm conhecimento. O que me trouxe, por exemplo, a casa espírita? Eu estava vindo com a Ângela foi minha aluna, né? Eu adoro, ó, tá aí o Luizinho, que foi meu aluno, amo. Eu amo quando as crianças, que já não são mais crianças, vêm, né? Aí a gente pensa assim, né? O que nos faz querer compreender? Eu venho da Igreja Católica, o meu pai desencarnou há 33 anos, e quando meu pai desencarnou, a minha pergunta era: gente, meu pai tinha 62 anos, ele era um gurizão. Como assim? Né? Por que isso? Como é que ele se foi? Ele era um homem tão bom. E aí a igreja, infelizmente, a resposta é porque Deus quer. Né? Porque é assim. Quer dizer, isso é muito pouco. Então a gente quer mais. A gente quer compreender melhor. E foi isso que me trouxe a casa espírita. E aí, quando eu cheguei, eu também achei que eu ia encontrar na casa espírita um monte de coisas que eu não encontrei. Né? Então a gente às vezes vem com alguns conceitos, né, que a gente já traz de fora. E hoje, quando as pessoas às vezes nos procuram, pessoas que fazem contato por telefone, eu lembro que certa vez eu atendi uma moça às 11 da noite num sábado, que ela dizia, ela estava desesperada e ela dizia: eu quero fazer um trabalho para trazer o meu companheiro de volta. Eu dizia: aleluia. Eu dizia: ô, minha senhora, tu estás no lugar errado, né? Quer dizer, não é aqui que tu vais encontrar isso. Mas há pessoas que ainda buscam isso, né? E ela dizia: mas como que não é ali? Onde é que eu vou fazer isso? Não sei.
mas não é aqui. Ela dizia, não, mas e tem mais. Além de eu querer trazer meu companheiro, eu quero prejudicar minha vizinha, porque ela é muito faladeira. Então, são situações que às vezes as pessoas acham que vão chegar numa casa espírita e vão conseguir resolver, né? Então, às vezes a pessoa vem buscando uma limpeza espiritual, uma cura física, um milagre. Ai, as mães vêm, né? Mãe já é um negócio extraordinário, né? Já é, eu digo que mãe é uma coisa né? De outro mundo, porque é fantástico o que essas mães fazem. Mas quando as mães, elas têm os seus filhos com problemas, com o uso de drogas, ou com um comportamento que é meio desviado, elas vêm numa aflição muito grande. E o que a gente pode fazer? Muito pouco. Por quê? Porque, na verdade, a gente orienta, a prece ajuda, mas a prece ela pode acalmar, mas se não há uma mudança de comportamento, o que se pode fazer? Muito pouco. Então, também na casa espírita, às vezes as pessoas buscam aqueles fenômenos, a psicografia. Ah, porque o meu avô morreu semana passada. Eu dizia, minha filha, semana passada é muito pouco tempo para trazer. Mas aqui a gente não faz esse trabalho. Porque, gente, quando a gente visita Minas Gerais, que é a terra do Chico, lá as casas espíritas, elas são muito pequenininhas e lá tem esse trabalho de psicografia, dessa comunicação. Mas aqui a gente não tem. Aqui é raro. Então, assim, quando alguém tem esse interesse, tem que buscar em outras fontes. Porque não é nos nossos centros espíritas aqui de Santa Catarina, é raro isso, né? Mas, geralmente, as pessoas, elas querem mais a título de curiosidade, né? Também a psicofonia, que seria, assim, o médium trazer a mensagem da pessoa através da fala. Enfim, as notícias do mundo de lá, né? Então, as pessoas, às vezes, elas vêm buscando isso. E aí, quando elas chegam aqui, às vezes elas se decepcionam porque que elas encontram zero imagem, as pessoas com uma roupa normal, né? Nem jaleco a gente usa, né? Nem jaleco a gente usa. Porque às vezes as pessoas acham que deveria usar o jaleco. Não, nem o jaleco. Então, as pessoas simples, né? Por quê? Porque o objetivo é a simplicidade. Mas, sobretudo, vão encontrar aqui pessoas normais. Certa vez tinha uma senhora fazendo a palestra e alguém comentou com uma pessoa que estava do lado: eu não acredito que essa pessoa faz palestra. Gente, mas essa pessoa, nossa, mas é uma pessoa assim muito grosseira. E a pessoa que estava ouvindo disse: por isso que ela faz palestra. Para se dominar, para domar o espírito, para aprender. Por quê? Porque o fato de nós estarmos aqui, sermos trabalhadores, não nos torna melhores. Nos torna pessoas a caminho. Mas não melhores que vocês, não é nada disso. E este não é o objetivo, né? Então, e o que a gente busca? Na verdade, a gente chama a famigerada reforma íntima. E o que é essa reforma íntima? Não é a minha modificação externa, mas a minha modificação interior. É a educação dos meus pensamentos, é a educação dos meus sentimentos, né? Até da minha postura diante do mundo. Porque muitas vezes nós não nos damos conta dos pensamentos tortos que nós temos. Até de não dar importância para a dor do outro. Né? Que se dane, isso nem é problema meu.
Quando eu não posso resolver o problema daquele meu irmão, mas eu posso enviar a ele um pensamento de bem-estar, que isso já vai ajudar. Né? Então esta é a nossa busca, esta reforma íntima, esta reforma interior, né? Que não é fácil. Então quando a gente chega na casa espírita, a gente já começa encontrando o pessoal lá na frente, que recebe a gente, que nos acolhe fraternalmente, e ali nós vamos encontrar as informações que nós precisamos. Então assim, eu vim aqui porque eu estou precisando conversar, daí eles já vão me encaminhar para a atividade, sabe? Eu não estou bem, eu não conheço a casa espírita, eu quero conhecer. Então já vão orientando, pode sentar ali, vai ter a palestra, é só esperar, fica tranquilo, né? E assim vai. E é um trabalho que já começa esse acolhimento daqueles que chegam na casa. E aí, quem não chega bem é encaminhado para onde? Para o atendimento fraterno, que é o quê? É um diálogo fraterno, é uma conversa fraterna, onde terão dois trabalhadores dispostos a ouvir a queixa daquela pessoa. Aí existe um interesse. Ali de certo eu vou conversar com um espírito. Gente, nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Então, quando eu converso com o André, eu estou conversando com um espírito. E ele está conversando com o espírito, pronto. Agora, nós acharmos que vai ter assim um espírito que venha, que vai te dizer, eu digo para as minhas clientes, para de achar que eu vou te dizer que tu vai encontrar um amor, eu vou dar até o CPF da pessoa, né? Porque isso não existe. Então, na verdade, a ideia é um acolhimento de auxílio, é um acolhimento para trazer um bem-estar, uma calma. Por quê? Porque este consolo é necessário. De uma separação, de uma perda, né? De uma dor que está afligindo muito a pessoa, muitas dúvidas. Então, o atendimento fraterno, esse acolhimento, esse diálogo, tem esse objetivo, né? Quer dizer, zero imagens com pessoas normais que se propõem a ouvir. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que nos ouça. Às vezes, a pessoa vem para o atendimento fraterno porque ela precisa desabafar. Então, vamos lá. E aí a gente vai orientar. Orientar de acordo com os preceitos da doutrina. Né? Não é a minha opinião, eu grace. Porque às vezes, gente, vou falar bem assim, bem cá entre nós. Às vezes, a gente tem vontade de dizer assim, pessoa, segue a tua vida, esquece aquela pessoa. Mas aí a doutrina diz o quê? A tua opinião não interessa, né? Então a gente diz, tenha paciência, quem sabe. Ainda seja possível um resgate dessa relação, né? Então, na verdade, não é a opinião da gente, nós vamos tentar levar um pouco deste conhecimento da doutrina espírita que a gente carrega com a gente, em função dos estudos, em função do trabalho, né? É sempre tentando trazer pelo menos uma luz para aquela pessoa que está ali, que às vezes está aflita. O que tem acontecido muito? As pessoas andam muito doentes, há muita desarmonia nos relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas elas não têm mais paciência para ouvir, não têm mais tolerância com uma opinião diferente. Então, a ideia é a gente levar um pouco de calma para aquela pessoa, para que ela
se sinta mais equilibrada e tenha uma vida com mais qualidade. Bom, vocês viram aqui que tinha um pessoal chamando por nome. Este passe que é dado aqui é chamado o passe de tratamento ou passe individual. Ele tem o mesmo valor que o passe final, que é onde as pessoas entram, a cada 10 pessoas que recebem o passe lá, mas com uma diferença, o valor é o mesmo, só que aquela pessoa que está recebendo esse passe de tratamento é porque ela está necessitando um pouco mais. Então, aquela energia vai ser dirigida só para ela, vai ser canalizada só para ela, né? E daí a necessidade. Às vezes as pessoas elas têm, eu queria fazer o passe individual. Gente, é o mesmo passe, com a diferença que ele é dirigido. Então, assim, se eu não estou bem, eu passo pelo atendimento fraterno e o pessoal do atendimento fraterno vai me encaminhar para o passe individual, para o passe de tratamento. A gente chama de tratamento espiritual mesmo. Por quê? Porque esta pessoa, ela fica assistida pelos benfeitores da casa, né? Então a pessoa vem, ela toma o passe, durante a semana ela é assistida, porque vocês acham que o trabalho é só aqui e agora? O trabalho ele vai acontecendo, quer dizer, a equipe espiritual não para. Ela continua trabalhando, ela continua favorecendo aqueles que necessitam. E esta energia que é canalizada é uma energia de cura, gente. É uma energia que traz um bem-estar, porque às vezes nós somos cercados por uma energia pesada, com pensamentos ruins, que são confusos, porque tudo que nos cerca é energia. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. E se aquela pessoa que me ama, me abraça, me faz me sentir bem, aquela pessoa que às vezes não gosta muito de mim, ela manda para mim um sentimento pesado que acaba sim influenciando na minha vida. E isso acaba me cercando. E através desse passe, essa energia ela vai aliviando. Por quê? Porque nós vamos nos fortalecendo. E quando nós vamos nos fortalecendo, aquela energia, que é uma energia mais trevosa, mais pesada, ela acaba não tendo tanta força sobre a nossa vida. Este é o detalhe. Então, às vezes, a pessoa vem, ela faz o tratamento, ela toma, às vezes, 4 passes, toma não de gole, né? Ela recebe, na verdade. São expressões que a gente acaba usando na casa espírita. Ela recebe o passe, né? Recebe esses 4 passes e ela fica muito bem. Daí ela continua vindo para a casa espírita a assistir a palestra, porque depois desse passe tem a palestra. Que é o quê? É um pouco desse conhecimento, né? Das coisas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do que acontece numa casa espírita, né? Dicas de como ter uma vida com mais qualidade. A ideia é essa, de como eu posso conseguir essa famigerada reforma íntima, como eu posso mudar os meus pensamentos, enfim. Então, essa energia do passe, gente, ela nos fortalece, ela nos consola, ela nos auxilia. Aí a gente assiste a palestra, o conhecimento nos fortalece. E às vezes a pessoa ela já não precisa mais passar pelo atendimento fraterno de novo, para continuar o tratamento, não. O passe que ela recebe depois já está excelente. Por quê? Porque ela já está mais fortalecida. Então não fiquem achando assim que vai ver que ali eles fazem alguma coisa. Eu conto uma história
que foi um dos maiores erros que eu já cometi com relação à doutrina espírita, mas que me fazem rir. Porque eu sempre trouxe muito caroneiro, né, de Nova Veneza. E vinha uma moça sempre com a gente, e um dia veio o namorado dela, e a gente falando, ele disse, é que é bom, porque eu quero conhecer, tal. E eu disse, só não vai te assustar no momento que a gente matar as galinhas. Gente, por que eu fui dizer uma coisa dessas? Mas eu disse na brincadeira e eu não desmenti. Entenderam? E o cara, quando a gente foi embora, ele disse, Grace, tu é uma danada. E eu passei a noite toda pensando, meu Deus, que horas que eles vão matar a galinha? Agora vocês olham só uma brincadeira. Não tinha maldade na brincadeira, só que não era necessário ter feito. Sabe? Por quê? Porque daí tu cria uma expectativa, uma ansiedade na pessoa que não é necessária. Né? Por isso, a gente até ri hoje, mas não precisava ter feito isso. Só que eu, na minha concepção, ele até sabia que não tinha nada disso. Mas, tudo bem também, eu posso desfazer isso? Não, eu já fiz. Então, a palestra, ela traz, assim, é uma fonte de informação para a gente, né? É um manancial de luz. Por quê? Porque ela vai nos trazer informações que muitas vezes a gente não tem, ou que a gente até tem, mas a gente precisa ser lembrado. Que a gente precisa ser, às vezes, cutucado sobre aquilo que a gente está ouvindo, porque a gente não lembra. Nós temos também, após a palestra, o passe, que daí é para todas as pessoas que estão aqui, só se manter sentada, alguém vai dirigir a sala de passe. E este passe, certa vez entrou uma senhorinha, e eu vi, porque fica acesa só a luz azul. A gente não acende a luz branca. E essa senhora, como eu estava ali, logo que ela entrou, eu vi assim, ela meio assustada assim. Aí eu toquei ela, eu disse, senhora, é a primeira vez que a senhora vai tomar um passe? Não precisa se preocupar, ninguém vai tocar na senhora, né? Por quê? Porque o passe a gente não toca na pessoa. Aquela imposição, aquela energia, a gente não precisa tocar na pessoa, né? O médium impõe as suas mãos ali, com a ajuda da equipe espiritual, para trazer essa carga de energia de amor que nos beneficia. Então não precisem ficar com medo, tá? Porque não vão matar galinha lá dentro, né? Não vai acontecer nada demais. E é um momento em que eu preciso estar aberto para receber. Nossa, fui lá, tomei um passe, não adiantou nada. Também a pessoa está lá recebendo passe, pensando assim, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. Gente, nós temos que estar abertos para receber. Jesus diz, pedi e obtereis. Então esse é o momento de eu pedir, Senhor, que essa energia me ajude. Faça um Pai Nosso. Esteja aberto, que essa energia venha em meu favor e auxilie o meu caminho e me acalme. Quer dizer, eu me abro e eu recebo. Porque é assim que funciona. Senão, não adianta, né? Enquanto nós estamos aqui, tem crianças no salão? Não. Onde estão as crianças? Elas não podem vir à casa espírita? Elas podem. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão numa sala participando da evangelização infantil. Então lá tem uma galera muito legal, que prepara um material muito legal, né? E conta histórias de Jesus, e eles pintam, e eles fazem trabalhinhos. E a gente sempre fala assim, eu estou vendo a Kailane aqui, oi Cacá,
A Cacá era a nossa aluna na evangelização, né, Hilda? Né, Gorete? A Gorete ali é evangelizadora há tantos anos, né? Então, a gente vai vendo assim que as pessoas, as crianças e jovens que passaram pela evangelização, elas trazem com elas uma energia muito boa, uma disciplina do pensamento, né? Por quê? Porque são crianças que são beneficiadas com essa energia de amor. Porque o que a gente fala na evangelização? A gente fala dos ensinamentos de Jesus, numa linguagem mais simples, né? Trazendo para a criança a importância de agradecer, de pedir, de se conectar, né, com o anjinho de guarda. Porque todos nós temos um anjo de guarda, né? E a gente precisa entender que ele está próximo a nós e que ele nos auxilia. Então eu preciso estar conectada com ele. O meu trabalha sem parar. Eu dou muito trabalho para ele, né? Então, a gente precisa estar conectado. E é essa orientação que a gente procura passar. Então, a evangelização é um trabalho, gente, primoroso que a gente oferece, né? Quanto é que vocês pagaram para entrar aqui? Nada. Por quê? Porque todas essas atividades, elas são de forma gratuita. Eu queria ir ali, porque eu não estou bem, eu estou muito angustiada, e me disseram que é para um centro espírita. Venha, senhora, nós estaremos aqui para lhe receber. E quanto é que é? Não é nada. Ué, como assim? Não é nada. Este é um trabalho gratuito. Por quê? Porque, gente, esse é um trabalho de Jesus. A ideia é auxiliar, mas entendendo que cada vez que a gente auxilia, a gente também é auxiliado. Então é uma troca. Isso é uma troca, né? Nós temos nas casas espíritas os grupos de estudo. Esses grupos fazem a reunião para estudar o quê? Para estudar as obras básicas, para estudar a doutrina espírita, para estudar o Evangelho de Jesus. As obras básicas, que são as obras de Allan Kardec, né? Que foi quem compilou a doutrina espírita, ele que fez esse contato através dos médiuns com os espíritos e registrou, né? Então, a gente procura estudar essas obras para a gente poder entender. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, que eu acho extraordinário, ele é um livro com 1019 perguntas e respostas, gente, e aborda todos os temas que a gente possa imaginar. Não tem nada que fica de fora, né? E como é que a gente estuda um livro desse? Às vezes a gente leva 2, 3 anos para estudar uma obra dessa, porque a gente estuda cada pergunta, para a gente poder trazer esse conhecimento para a vida da gente, né? Os grupos de estudo são locais onde a gente faz muitos amigos. A gente diz que é um reencontro de almas, né? O grupo que eu participo, por exemplo, nós estamos juntos há 18 anos. Do grupo original, nós somos em 4. Está ali o Elton e a Hilda. E tem o Alexander, que também é desse grupo original, né? Nós começamos em 29. Nós éramos em 29 pessoas. Então, mas hoje tem outras pessoas. Por quê? Porque daí os grupos acabam se desfazendo, daí a gente vai agregando, né? E há uma cumplicidade, há uma amizade, há um amor, porque são famílias espirituais que a gente vai reencontrando, que a gente vai construindo, né? E são momentos muito importantes.
Dentro desses grupos de estudo, com o passar do tempo, compreendendo mais sobre mediunidade, existem esses trabalhos de comunicação com os espíritos. Aí sim, mas não é para ser espetáculo, por isso que é um grupo fechado. Porque se uma pessoa que ela não tem conhecimento, ela de repente vê uma manifestação, ela vai dizer, imagina, não acredito em nada disso. Né? Às vezes não acredita. Por quê? Porque ela não entendeu como é que a doutrina espírita, ela nos traz essas informações que vêm do mundo de lá. Então as manifestações, elas trazem para a gente muita informação, muito conhecimento. A gente chama de atividade mediúnica, né? E cada vez que a gente encerra o mediúnica, a gente diz, meu Deus, como a gente não sabe nada do mundo espiritual. Porque são muitas informações. As pessoas às vezes chegam perdidas, às vezes elas vêm para trazer uma mensagem de amor, de incentivo, né? E eu quero dar uma notícia de primeira mão. A partir do ano que vem, provavelmente a partir de março, a casa vai estar oferecendo um grupo de estudos aberto, que será após a palestra. Então, eu já saí de casa, eu já estou na rua, e eu fico para ter um pouco mais de conhecimento. Tá? É uma oportunidade excelente, né? E o que é o grupo aberto? Qual é a diferença para o grupo fechado? É que o grupo aberto, a gente vai estar aqui com informações mais variadas, e isso vai trazendo para a gente a certeza de que é isso que a gente quer para a gente. O compromisso com a gente mesmo dentro da doutrina espírita. Porque às vezes a pessoa vem para um grupo fechado, fica um ano e não quer mais. Porque já não se interessa, porque às vezes pensou que era outra coisa. Né? Então é bem interessante. Então se alguém tem interesse, já vai pensando, ó, a partir do ano que vem quero participar desse grupo de estudos. Tá? Que é bem interessante. E após a palestra, é fantástico, né, gente? Quer dizer, eu já estou aqui, eu tomo meu passe, eu já estou bem, eu vou sentar e estudar mais um pouquinho, vai ser muito legal. Nós temos sobre a organização de um centro espírita uma diretoria. Né? Então, essa diretoria tem um presidente, um vice-presidente, o secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro. Para quê? Para que aconteça esta organização. Para que haja um comando. É muito importante. Né? E dentro dessa diretoria existem departamentos, o departamento doutrinário, que cuida dos grupos de estudo, o departamento mediúnico, que justamente é sobre essa questão dessa mediunidade, dos trabalhos de comunicação, né, de intercâmbio com o mundo espiritual. Departamento, me ajudem. Me dê um... Departamento de Assistência Social. Então eu vou falar do Departamento de Assistência Social, que é o meu departamento por acaso. O Departamento de Assistência Social, gente, é onde a gente coloca em prática, sabe, esse trabalho, tá? Nós temos a entrega das cestas básicas, que acontece uma vez por mês. Nós assistimos algumas famílias. Estão me ouvindo? Imaginar-se com essa voz delicada, né? Nós temos, a nossa ideia é atender idosos. E por quê? Porque o idoso, às vezes, ele agrega na sua casa toda uma família, mas ele tem só um salário,
ele gasta com remédio. Então essa cesta básica vem para auxiliar, tá? Esta é a ideia. Eventualmente, chega alguém que é mais jovem, que está precisando. Então a gente meio que determina. Então nós vamos ajudar uns 3 meses, né? Depois a gente para a gente ver como é que tá, para entender se aquela pessoa está indo buscar um trabalho, sabe? Por quê? Porque nunca é a ideia criar uma acomodação, né? Além daquela cesta normal, a básica, nós acrescentamos uma dúzia de ovos, às vezes uma dezena, porque agora é difícil achar caixa de dúzia, né? Ovos, a gente acrescenta gelatina por causa do colágeno, né? Nós acrescentamos ainda um quadro de sabão, 2 sabonetes, sabe? Para deixar ela mais tchan. E 3 litros de leite. E aí, da onde que vem esse alimento? Ora, os espíritos é que trazem para nós. É possível? Claro que não. Né? Claro que não é. Isso é trabalho nosso, de cada um de nós. E aí, às vezes, a gente pensa, como é que a gente pode contribuir? Auxiliem com alimento. Porque vai ser direcionado para pessoas que precisam. Sempre em quilo, né? Porque a gente coloca 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha de milho, 1 quilo de farinha de trigo, 1 quilo de farinha de mandioca, um pacote de massa, um extrato de tomate. Nossa, eu sei a lista toda, claro, sou eu que faço as compras, se eu não souber, né? Mas enfim, então, às vezes a gente quer contribuir, mas a gente não sabe como. Essa é uma forma. Né? Porque não é a ideia a acomodação. Porque é jovem, aí tem 4 filhos, não tem problema. A gente ajuda por um tempo até achar um trabalho, até as crianças irem para a escola, né? Mas a gente não pode incentivar a acomodação, tá? E existe um trabalho que enche os nossos olhos, é a nossa menina dos olhos, que é o Bercinho de Maria de Nazaré. O Bercinho de Maria de Nazaré é uma reunião de pessoas habilidosas, outras nem tanto, né, Maria Lúcia? Outras nem tanto. Mas que fazem o quê? Trabalham para confeccionar um enxovalzinho para bebês. Para quê? Para aquelas mãezinhas que às vezes vão para o hospital e não tem nem o que vestir na criança. Olha aqui. Esse aqui é um enxovalzinho. E elas recebem assim um enxovalzinho que tem o quê? Tem um acolchoadinho, tem o coelhinho, travesseiro, pijaminhas, sapatinhos, casaquinhos de lã. Tem senhoras que fazem pra gente, mandam prontinho, né, Ruth? Fazem, mandam o casaquinho, mandam um sapatinho, sabe? É um trabalho, gente, maravilhoso. Todas as terças-feiras, elas se reúnem aqui na casa. Ali na parte de baixo, onde nós temos a cozinha, nós temos máquinas de costura. E aí elas vêm, elas trazem café e conversam e riem, passam horas de alegria, horas de prazer. Não é verdade, Valquíria? Então, esses são momentos, gente, que são fabulosos. E a gente recebe depoimentos de mães que choram quando vem enxoval. Primeiro, porque é feito com amor. Né, Regina? Então, este trabalho, gente, a gente diz que é essa parte prática dessa doação. Por quê?
Porque qual é o objetivo da doutrina espírita? É servir. O objetivo nosso é servir. Está ali a Terezinha, está ali a Sandra, que são do bercinho. Quem mais? A Gorete, que ajuda nas compras, né, Gorete? Gorete também não tem nem tempo, porque a Gorete é uma formiga, só trabalha, né? Então, assim, eles vêm, se doam. Nós temos o Augusto, que é um trabalhador que a gente diz que é uma máquina, porque elas cortam, elas vão costurando e o Augusto chega e diz, tchan, 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 tchan. A minha mãe, uma vez a gente passou aqui, a minha mãe viu ele trabalhando, ela ficou fascinada pelo Augusto, porque daí ele vem e costura aqueles pijamas no instantinho, não é assim que faz? É fabuloso. Então, tudo isso, gente, é o que a gente encontra e oferece na casa espírita. Eu fui colocando aqui conforme eu ia lembrando em casa e depois eu acabei nem deu tempo de organizar. Mas quando a gente está aqui na mesa, no final, no momento em que a gente encerra e a gente faz a prece, as luzes brancas são apagadas, acendem as luzes azuis. Por que a luz azul? Porque a cor azul é a cor da espiritualidade, gente. É a cromoterapia, é a cor da espiritualidade. Aí acontece a magnetização das águas. Então as águas ficam lá, tem a mesa lá na entrada, a gente coloca lá, coloca um nominho. E o que é a magnetização das águas? A magnetização é um momento em que os bons espíritos impõem as mãos sobre as águas para torná-las remédio. E aí a gente vai fazendo a prece e a nossa vibração vai auxiliando nesta transformação. A ponto de muitas vezes a água ter gosto de remédio de acordo com a necessidade. André Luiz, que é o autor do Nosso Lar e de toda a coleção que fala sobre a vida no mundo espiritual, ele diz que quando a magnetização acontece, os espíritos vão na natureza buscar os elementos necessários para que elas se tornem o remédio. E aí a gente toma tudo, não precisa, a gente pode ir refazendo, porque ela vai se refazendo. E é remédio. Tá? E quando lá a gente toma o passe e a gente recebe a aguinha, é a aguinha de Jesus, é a aguinha magnetizada. Né? Então é um remédio que a gente tá recebendo, que é muito importante. A gente entende que o centro espírita, na verdade, ele é um hospital-escola. E por que ele é um hospital-escola? Ele é um hospital porque ele auxilia a gente na recuperação, né, espiritual e moral, que são as nossas doenças, são as nossas mazelas, são as nossas dificuldades no dia a dia, né? E também nas dores físicas. É hospital porque é consolo. E é escola porque aqui a gente aprende. A gente aprende a ter esta educação de sentimentos, de pensamentos. Para quê? Justamente para que a gente consiga uma transformação. A gente não impõe regras. A doutrina espírita não impõe regras. Porque tem que ser assim. A escolha é tua. O que tu vais fazer da tua vida depende de ti. É uma escolha tua. Eu escolho o que eu quero para minha vida. Né? Agora, é uma responsabilidade minha. Essa escolha é uma responsabilidade minha. No Livro dos Espíritos, entre tantas questões, porque a gente fala muito sobre a prece. A prece, ela é um elemento fundamental na nossa vida. A gente chama de Wi-Fi divino,
que a gente precisa estar conectado. Estar conectado com o espiritual, a gente precisa estar em oração, a gente precisa pedir para obter, né? E na questão 661 do Livro dos Espíritos, a pergunta é, onde fala sobre prece na lei da adoração, pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nas nossas faltas? E a resposta dos Espíritos é, Deus sabe discernir o bem e o mal. Deus sabe. Vocês não pensem que a gente engana Deus. A gente engana um amigo, a gente engana o pai, a gente engana a mãe, a gente pode enganar o companheiro ou a companheira, mas Deus a gente não engana, né? A prece não oculta as faltas, tá? Então assim, eu orei, eu pedi, a tua falta continua sendo tua falta, né? Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. Daí a reforma íntima. Então, às vezes a pessoa ela vem aqui, ela fica bem, daí ele, só para encerrar, né, a resposta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, às vezes a pessoa vem aqui e ela diz assim, eu fui lá, eu fiquei tão bem, mas agora começou tudo de novo. Às vezes a pessoa ela vem aqui, ela recebe toda uma energia, né? Ela se sente fortalecida. Aí quando ela chega na Avenida Centenário, um sujeito, um irmão querido, corta a sua frente e ela usa daquelas palavras bonitas que a gente usa quando fica nervoso. Quer dizer, aquela energia toda que a gente recebeu, vai embora. Vocês entendem? Então, assim, daí os espíritos falarem sobre a nossa conduta. Vai depender de como eu me comporto, de como eu permito que os meus pensamentos eles aconteçam. Jesus diz o quê? Vigiai e orai, para que o inimigo não tome conta de você. Vigiai e orai. Então vigie os seus pensamentos, as suas ações. Como é que é a sua conduta, a minha conduta? Né? E vamos parar de achar que nós somos santos, porque não somos. A doutrina espírita, o lema dela é fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, ela tem que vir em primeiro lugar. E esta é a ideia do centro espírita, né? Aprender e exercer a caridade. Não é fácil? Claro que não é nada, é fácil, né? Mas é um caminho. E como é que a gente começa? Quando a gente vai para a escola, a gente começa lá no ensino médio, ou lá na 8ª série, estudando equação de segundo grau? Não. A gente começa lá no primeiro aninho, aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Quer dizer, é um passo de cada vez. Né? E essa mudança para que a gente fique bem depende da gente. Eu sempre digo, vocês não me deixem falar muito, porque eu vou falando. A gente vai encerrar com uma canção que eu acho que ela fala bem dessa questão de a gente buscar quando a gente precisa. E dessa força que a espiritualidade ela exerce na nossa vida quando nós permitimos. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida
problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É disso que a doutrina fala, de a gente trazer este equilíbrio para a alma. Quando a gente encontra esse equilíbrio, tudo flui, parece que tudo fica mais fácil. Não que não tenhamos problemas. Os problemas continuam, mas a forma como a gente encara os problemas é uma forma diferente, porque a gente se sente mais fortalecido. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Hoje eu extrapolei, não briga comigo, tio. 9 horas. Ah, desculpem, hein? Noites traiçoeiras, expectativa e realidade. O tema é oportuno. É, né? Oportuno. A maioria das pessoas que vêm no centro espírita, elas vêm por noites traiçoeiras. Maioria, dificilmente a pessoa que vem pelo amor. Talvez as crianças que estão aqui na evangelização vêm pelo amor de seus pais a elas e a Jesus. Mas nós, que não somos de berço espírita,
viemos por algum momento, por alguma noite traiçoeira, por algum problema que nós estamos enfrentando, nesse momento de extrema dificuldade, que é o momento de transição planetária, sabendo que esta é a nossa última oportunidade de nos melhorarmos. Estamos, sem sombra de dúvida, na encarnação mais importante que nós temos. Quando eu vim para o Centro Espírita, eu tinha também uma expectativa e encontrei uma realidade totalmente diferente. Qual era a minha expectativa? Resolver um problema. Que problema? Fazia 8 meses que fazia de tudo para resolver e não conseguia. E vivia aquilo todos os dias, o mesmo problema. Aí conversei com a Maria Lúcia, que me atendeu no atendimento fraterno. Ela disse, doutor, isso vai se resolver, não precisa se preocupar. É coisa simples, para ela não era um problema. Mas para mim era um problema. A partir daquele dia parei de me preocupar. Quanto tempo se resolveu? 30 dias. Eu estava 8 meses tentando resolver, não dava. Quando ela disse que isso não era um problema, isso não é problema, vou me preocupar para quê? Isso não é problema. Parei de me preocupar. Resolveu. Sozinho. Tudo que eu fiz não dava certo. Então, a minha expectativa era um problema. E a minha realidade qual foi? Mais trabalho. Mais trabalho. Daí eu vi que comecei a frequentar, participar e percebi a importância do Centro Espírita. E acabei vindo com uma expectativa de resolver um problema e encontrei outra realidade que é o trabalho. O trabalho que é o estudo, é a conscientização, é o aprendizado e saber que aquilo que eu aprendi aqui que me fez ficar tranquilo e sereno, porque eu sei que tudo passa, tudo vai se resolver. E o que eu encontrei aqui foi paciência. Paciência e entendimento. Nada mais me tira do sério, porque eu sei que as coisas vão se resolver. Quando tu falavas aqui, tanto da cesta básica quanto do bercinho, que as mães recebem e choram de alegria, porque isso é feito com amor. E tudo que é feito com amor vai impregnado dessa energia, tanto na cesta básica quanto aqui. Aí eu lembrei de uma passagem do Chico, que o Chico, pouca gente conhece, mas ele também praticava o receituário mediúnico. O que é o receituário mediúnico? Ele recebia do Dr. Bezerra e as pessoas consultavam com ele e ele prescrevia medicamentos homeopáticos para ser comprado em farmácia. Aí, numa dessas receitas, a senhora que consultava com ele falou, olha, mas eu não tenho dinheiro para comprar esta medicação. Aí o Chico procurou nos bolsos, mas minha senhora, eu também não tenho. E agora, o que vamos fazer? Ela não tinha, o Chico não tinha. O Dr. Bezerra veio e disse para o Chico, Chico, diga para ela comer a receita. Tirar um pedacinho e fazer da receita o comprimido. Uma folha de papel. Ali nessa folha de papel, ele impregnou o remédio e a receita. E da receita estava impregnada de medicação. E é isso que tem no bercinho, é isso que tem na cesta básica, essa impregnação. Todos os trabalhos que é feito com amor e dedicação. Este remédio, que é o amor, que é o carinho, que é de Jesus, está impregnado. Por isso que as pessoas recebem tão bem isso. Obrigado, Graça, mais uma vez. Obrigado pela palestra, excelente oportunidade de aprendizado. Vamos dar sequência, então, à noite. Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, através da força do nosso pensamento, emanar energias benfazejas, energias de amor, de caridade, de bondade, que essa energia possa chegar e impregnar aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas às quais os nomes foram postos na caixa de prece, tanto encarnados quanto desencarnados, que elas possam receber essa energia aonde elas estiverem, de acordo com as suas necessidades e os seus merecimentos.
Mantendo o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, emanamos energias benfazejas em benefício dos nossos governantes, para que eles possam fazer aquilo que é melhor em benefício da coletividade. Emanamos energias boas, de conforto e caridade, a todas aquelas famílias que sofreram recentemente no Rio de Janeiro perda de pessoas amadas, tanto do ponto de vista dos policiais, como das pessoas que por algum motivo se desencaminharam no caminho, mas que nós possamos ser solidários com eles também, com seus familiares que sofrem as suas perdas, as suas mães, que essa energia possa apaziguar um pouco as suas dores, os seus sofrimentos, as pessoas que perderam suas vidas e de seus familiares que sofrem com a perda momentânea. Irradiamos energias benfazejas também em benefício das crianças que chegam ao nosso mundo, que elas possam encontrar um lar que as acolhe e que as iluminem no caminho do Evangelho, de Jesus, e possam encontrar seu caminho, assim como irradiamos energia em benefício dos idosos que estão nos asilos, nos lares, muitas vezes abandonados. Então, eles que já fizeram tanto para nós, que eles possam ser amparados e acolhidos. Irradiamos energias também em benefício das pessoas que estão nos hospitais, doentes, que sofrem os males do corpo, que a gente possa amenizar, pelo menos, as dores do espírito. Assim como irradiamos energia em benefício de todos os nossos familiares, nossos entes queridos que não puderam comparecer nessa noite, que eles possam, onde eles estiverem, receber essa nosso amor, a nossa bondade, a nossa compaixão para com eles. Irradiando também em benefício dos presidiários que estão detidos por cometerem injustiças nessa vida. E um pedido especial de irradiação de energia benfazeja em benefício dos suicidas que sofrem no Vale das Sombras, que eles possam ser amparados e tenham uma nova oportunidade de refazer e sanar o erro cometido numa encarnação prévia. Através da prece de Cáritas, elevamos nossos pensamentos, nossos pedidos a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Mantendo o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, pedimos nesse momento aos espíritos amigos que aqui estão, auxiliados pelos médiuns, pela energia benfazeja, que eles derramem sobre as águas que estão postas na entrada do salão a energia, o bálsamo consolador,
que vai apaziguar as dores do corpo, do espírito, daqueles que fizerem uso dessas águas. Façamos nesse momento nossos pedidos íntimos através da prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Em nome de Deus, nosso Pai, Cristo, Filho de Deus, Francisco Cândido Xavier, os mentores espirituais, amigos dessa casa, damos por encerrado a primeira parte dos estudos doutrinários do Centro Espírita Chico Xavier. Bom e paz, e que Deus possa acompanhá-los até os vossos lares. Podem ficar em silêncio, e a seguir teremos o passe